Então, gente, vamos falar das órteses de membro inferior. É extremamente importante dominar certos aspectos aqui para conseguir responder algumas questões. Então, se a gente dominar os conceitos principais, muitas vezes a hora que a questão aparece, a gente consegue responder analisando realmente, né, o que está sendo perguntado. Então, a primeira coisa, né, o nome das órteses de membro inferior, essas aqui órteses mais ligadas à imobilização de articulações e a possibilidade também de deambulação, tá? Então, a gente vai, o nome das órteses vai estar relacionada à articulação que ela estabiliza. Então, por exemplo, vou aqui de baixo, né? A AFO ou a OTP é porque, né, pode ser a sigla em inglês e vai estabilizar o tornozelo e o pé. A KO vai ser, né, a órtese de joelho. A CAFO vai ser uma órtese que estabiliza joelho, tornozelo e pé. E a HCAFO, órtese que estabiliza o quadril, o joelho, o tornozelo e o pé. E aí, sempre lembrar, gente, de saber a sigla em inglês e a sigla em português, tá? Nessa aula aqui, a gente vai trabalhar esses conceitos das órteses e eu peço atenção para vocês que eu já vou misturar o assunto com lesão medular. Quando a gente falar de lesão medular especificamente, que é na aula de neuro, eu vou chamar a atenção de vocês para isso de novo, mas já vão guardando aí, já vão frisando alguns pontos, tá? Então, a AFO, OTP, a que a gente mais fala, órtese tornozelo-pé, ela tem vários subtipos que a gente vai estudar aqui na sequência, tá? Aqui, a KO, a órtese só de joelho, então também tem vários tipos, tem as indicações, quando mais usa. A CAFO, que ela para, gente, aqui próximo ao quadril, e o foco principal dela é estabilizar o tornozelo, né, o tornozelo-pé e o joelho. E aqui do lado, a HCAFO, que aí a gente pode perceber o seguinte, que ela cruza a articulação do quadril e ela está associada a uma estrutura chamada cinto pélvico, tá? Então, ela cruzando a articulação do quadril, ela vai estabilizar também essa articulação. Então, vai estabilizar tornozelo, pé, joelho e quadril. Por isso que tem o hip aqui, né? O H na frente. Essas órteses, gente, elas podem ser utilizadas para diversos fins. Muitas vezes elas vão ser utilizadas para ajudar na deambulação de pacientes, tá? E aí que a gente pode fazer a relação que eu disse para vocês com a lesão medular. Então, olha só, quando a gente fala em HCAFO, a gente está falando normalmente de uma órtese indicada para paciente com lesões no nível T12, no nível L1, e algumas bancas, algumas literaturas colocam também, além do L1, o nível L2, tá? Então, aqui, a HCAF. Lembra que eu vou pincelar isso aqui e depois, quando a gente fizer aula de lesão medular, eu vou trazer de volta esse assunto, tá? Mas só para a hora que chegar lá, vocês já terem uma ideia. Já anota aí para vocês irem estudando, relacionando. A CAFO, ela é utilizada quando a gente pensa na lesão medular, quando a gente tem o nível L3, tá? Então, muitas vezes, ela vai ser utilizada em L3. Se bem que a gente tem algumas literaturas que colocam aqui o nível L2, eu já vou explicar para vocês, beleza? Depois, gente, a CAFO também, a gente pode pensar no uso dela quando a gente tem lesão do nervo femoral, porque perde a força do quadríceps. E aqui ou também nervo femoral, embora tenha também outras indicações, tá? E já a AFO, ela estabiliza tornozelo e pé. Então, pacientes com lesões L4, L5, e eu vou colocar aqui S1 também.
embora muitas vezes o S1 não precise. Então, você fala assim, Mara, tá complicado. Por quê? Porque tá aparecendo L2 na HCAF e na CAFO. Tá, por quê? Porque a literatura ela é confusa a respeito disso, tá? Se eu não me engano, na prova do SARA que eu passei para vocês, tinha questão relacionada a isso. Quando a gente for, né, analisar questões, ou quando vocês estiver lá na prova, tiver que analisar, dá uma analisada com base na musculatura preservada, tá? Então, dependendo da musculatura preservada, pode ser uma, pode ser outra. E aí a gente vai também de acordo com a banca. O que a gente vai trabalhar nas questões? A gente vai trabalhar principalmente as questões do SARA mesmo e as questões da SEBRASP. E eu sei que tem questão da SEBRASP sobre isso. E aí a gente vê o que o SARA e o que a SEBRASP adota como padrão. Isso aqui, gente, é igual aquele negócio que é super ambíguo também, super confuso, que é os meses do desenvolvimento motor lá, a integração de reflexo. Tem literatura que fala uma coisa, tem literatura que fala outra. Então, vou passar tudo para vocês, e aí, no momento de trabalhar a questão, a gente vai aprofundando, tá? Mas já deixa aqui anotado, tá? Essas dicas, essas relações, que quando a gente falar de lesão medular, também a gente vai falar novamente. E a gente vai entrar, o foco dessa aula, né, é a gente abordar mais as órteses, a gente vai entrar, então, nas principais órteses. A AFO, gente, é uma das que mais cai, tá? Então, o que a gente vai falar sobre a AFO? A AFO é essa órtese de tornozelo-pé, controla o alinhamento e a movimentação do tornozelo e do pé, como a gente vem falando, e afeta todo o corpo, né, por conta desse alinhamento. A gente tem alguns modelos. Então, os principais modelos vão ser a OTP rígida, articulada, de reação ao solo e a mola de Codivilla. Eu vou passar a diferença delas aqui para vocês, tá? Eu atualizei essa aula ontem e hoje, pessoal, com base no que eu achei de último aí na literatura, tá? Bem, OTP rígida, tá aparecendo aí na imagem. Normalmente, essa órtese ela é utilizada para controle de tornozelo, limitando a plantiflexão e a dorsiflexão. Em adultos com hemiplegia, então isso com base em estudos, o uso da AFO demonstra aumento na cadência, que é o número de passos por minuto, na velocidade da marcha, né, que é a velocidade que a pessoa anda, no comprimento do passo e na dorsiflexão do tornozelo. Embora ela limite a dorsiflexão, gente, o padrão da hemiplegia é o pé em plante, né? O pé equino. Então, por isso que aumenta a dorsiflexão se a gente comparar com uma pessoa que não usa a órtese. E um outro detalhe, quanto mais distante a cinta da articulação do tornozelo, a cinta é essa parte aqui, tá? Que prende. Então, quanto mais distante ela for da articulação, aqui, mais eficaz será a alavancagem da órtese. Contudo, a cinta não deve comprimir o nervo fibular. Então, todo mundo sabe onde que está o nervo fibular, né? Todo mundo sabe aí palpar a cabeça da fíbula, na lateral da perna. Então, mais ou menos assim, 2 dedinhos para baixo, um dedinho para baixo da dobra do joelho, na lateral. Então, a órtese não deve chegar até esse ponto sob o risco de comprimir o nervo fibular, tá? E aí prejudicar a função da pessoa. A órtese tornozelo-pé, ela é utilizada principalmente para imobilizar. Normalmente, ela é confeccionada com molde de gesso para o próprio paciente, tá, gente? Então, o paciente vai na ortótica, é feita sob medida, sob encomenda. Isso vai permitir um bom posicionamento articular. Também é utilizada para prevenção de deformidades e imobilização pós-operatória. Esse pós-operatório aqui, né, só por curiosidade, porque a gente vê mais na neuro, né?
mas a gente pode ver também para pós-operatório de tendão calcâneo, tá? Então, pós-operatório de tendão calcâneo, muitas vezes pode ser utilizado. Essa órtese também, embora a gente dê ênfase nessa questão de mobilizar a plante e a dorse, ela também estabiliza o componente médio lateral. Componente médio lateral é a inversão e a eversão. Então, regra geral, quanto mais fechada ela for aqui, mais ela vai imobilizar, mais ela vai restringir o movimento. Então, se vocês olharem no gráfico ali do lado, em vermelho, a altura que está de estabilização médio-lateral. Quanto mais aberta ela for, como no caso aqui do lado, menos ela vai limitar esse componente médio-lateral. Então, vai dar uma certa liberdade para inver e ever. Pessoal, quando indica um, quando indica outro, depende da necessidade do paciente. Depende de qual, né, é o grau de restrição que quer ser aplicada, que precisa ser aplicada para ele. Outra OTP que tem, então, aquela ali era a OTP rígida, tá? Essa aqui é a OTP articulada. Ah, pessoal, só deixa eu voltar aqui rapidinho. Asterisco, tá? Asterisco, ok? OTP articulada. A OTP articulada, ela proporciona leve movimento sagital, ou seja, inflexão e extensão, ajudando na aquisição de uma posição retificada do pé no início do apoio e possibilitando algum movimento, né, durante a fase de avanço ali, né, do pé no apoio. Alguns pacientes com hemiplegia caminham com maior comprimento de passo e melhor cadência. Só para completar, gente, eu li, né, agora atualizando essa aula, vendo que tem de novo, os últimos estudos mostram que para a criança não faz diferença. Para a criança não tem o benefício que tem no adulto, pelo menos nos estudos que foram realizados. Então, só chamar a atenção disso, às vezes pode aparecer, mas no adulto faz, tá? Então, aqui, a órtese, tornozelo pé articulada. Ah, e outra coisa, gente, que eu esqueci de falar. Essa aqui, ela é dinâmica. Deixa eu ligar aqui a minha anteninha. E a rígida, ela é estática, tá? A articulada permite movimento, ela é dinâmica. Então, então só para a gente guardar, né? Tá atrasadinho aqui. Só para a gente guardar, tá? Função, limita a queda do pé durante a marcha, controla a inver e a ever, controle da prona e supina do pé, evita o arrasto dos dedos, tá? Então, só para a gente pensar aqui em quais seriam as vantagens da órtese articulada. E aqui do ladinho também tem, né? Esse daí já é da propaganda da loja aqui, mas trazendo os benefícios. Então, se o paciente ele tem um controle motor melhor, se ele tem movimento, né, ele não é completamente paralisado, ele vai se beneficiar do uso da articulada. Agora, se é um paciente com uma lesão completa, que não tem controle motor nenhum, tipo uma lesão medular completa, uma mielomeningoceles, muitas vezes não tem por que ser articulada. Se o paciente não tem força nenhuma, tá? Só para a gente entender isso. Uma outra OTP que tem é a OTP de reação ao solo. Então, adivinha, asterisco aqui também, né? OTP de reação ao solo. Essa aqui, gente, ela é mais utilizada em crianças com paralisia cerebral, tá? E o que que ela faz, então? Ela tem uma parte anterior mais rígida, que nem a gente pode ver aqui, e com essa parte anterior mais rígida, ela provoca esse efeito que a gente está vendo, tá? Então, ela vai pegar, principalmente quando a gente fala da marcha agachada, né, no paciente que tem essa posição aqui de joelho,
ela vai pegar e vai forçar mais a extensão do joelho. Então, o resultante dela empurra essa estrutura para trás. Pode ser como está aparecendo na foto aqui, né? Essa mais fechadinha na frente, ou pode ser que ela tenha uma barra rígida aqui. Então, essa parte aí de cima não vai ser só o velcro, vai ser uma estrutura plástica também, uma estrutura rígida, tá? E aqui tem um pouquinho mais sobre ela, então ela é principalmente utilizada nos pacientes com flexão exagerada do joelho, principalmente paralisia cerebral, que tem essa marcha chamada de marcha agachada ou crouch gait, que vai ser esse tipo de marcha. Então, ela permite flexão plantar, bloqueia a dorsiflexão em 90 graus, impedindo o avanço anterior da tíbia na fase de apoio do pé e forçando o joelho para a extensão. Então, por conta dessa posição aqui dela, ela ajuda na extensão do joelho, e aí para esse paciente faz todo sentido, né? Porque é a característica que ele tem de ter essa marcha agachada. E a outra OTP que eu chamo a atenção é a OTP dinâmica. Ah, esqueci de novo, gente, a reação do solo, ela também é dinâmica, tá? Ela tem articulação. E a outra é a OTP dinâmica, que é a mola de Codivilla. Adivinha, asterisco nela também, ela também cai bastante em provas. Então, aqui tem um monte de detalhe para a gente estudar, tá? Ela é indicada principalmente em casos de paralisia do músculo tibial anterior, quando tem o pé caído. E, gente, não espástico, porque às vezes você pensa assim, professora, mas o paciente com AVC também tem o pé caído, mas ela não ajuda a segurar a espasticidade. Então, se o paciente for espástico, não dá para ser ela. Quando a lesão nervosa periférica, a lesão de nervo, a gente já estudou que o paciente tem hipotonia, né? Então, se ele tem hipotonia, ele vai se beneficiar desse uso dessa órtese aqui. E aqui eu fiz um resuminho, gente, que eu aconselho vocês a estudarem, a usar como fonte aí, né, de resumo quando vocês forem estudar, que fala sobre a lesão do nervo fibular. Das lesões nervosas periféricas isoladas é a que mais cai em prova de concurso, e tem vários detalhes aqui, tá? Então, raízes do nervo fibular, L4-S2, músculos inervados, tibial anterior, fibular longo, curto e terceiro, extensor longo dos dedos, extensor longo do hálux. No conjunto, as principais ações, né, desses músculos juntos é dorsiflexão e eversão, embora a gente saiba que o tibial anterior ele é inversor e o... Ah, não, o tibial posterior não tá aqui. O tibial anterior é inversor, tá? Sinal da lesão é o pé caído, com a fraqueza do dorsiflexor. Marcha é a marcha escarvante. E a órtese, nas provas, aparecem realmente mola de Codivilla, ou aparece OTP ou afodinâmica, e também pode aparecer tirante tibio-társico, que é uma outra órtese, tá? O tirante tibio-társico é aquele, é mais uma adaptação do calçado, que coloca ali uma estrutura que vai estar ligada ao tênis. Eu vou mostrar aqui que fica melhor. Tipo aqui, ó, uma ponta e uma correia aqui no tornozelo. Assim, só para ilustrar, né? Esse seria o tirante tibio-társico, tá? A mola de Codivilla, ela já é mais alta aí, como vocês têm. E então eu guardaria essas informações aqui, eu acho interessantíssimo revisar, é o que mais cai. E a mola de Codivilla, só alguns detalhes, né? Durante o início da fase de apoio, enquanto o paciente aplica a força ao pé com a órtese, a haste que tem atrás, ela se inclina e ela acumula energia elástica. Quando o paciente progride para a fase de balanço, o plástico recua, né, por conta dessa energia acumulada, e ergue o pé, para o pé não arrastar. Então, por isso que ela tem essa característica aqui.
essa estrutura aqui atrás, ela é flexível. E aqui dentro do tênis também tem estrutura, tá, gente? Então, ela acumula essa energia elástica na fase de apoio, para depois, na fase de oscilação, ajudar na dorsiflexão. Uma outra órtese que tem, gente, é a órtese redutora de tônus. Eu nem tinha colocado ela lá na frente, sabe por quê? Eu nunca vi ela cair em concurso, tá? Mas como é a prova do SARA, vamos falar dela. Então, a órtese redutora de tônus, o que que faz? O que que ela tem de diferente? Ela tem uma haste mais larga ao redor do pé, tá? Pode ser assim ou pode ser até mais fechada. E com isso, ela procura fazer o quê? Evitar aquele padrão, né, de ativação da plantiflexão e, com isso, ajudar a controlar a hipertonia, porque vai fazer uma força constante sobre os flexores plantares e os inversores. É como se você estivesse constantemente ali fazendo um alongamento, empurrando contrariamente à força da espasticidade, a ativação da espasticidade. Geralmente utilizada para indivíduos que têm espasticidade moderada com estabilidade em VAR, ou seja, que invertem o pé também, porém não é indicado para pessoa com deformidade fixa. Por quê? Porque não vai conseguir, tá? Não vai conseguir quebrar essa espasticidade, vamos dizer assim, né? Melhorar, posicionar o pé e vai causar lesão no paciente. E elas controlam a tendência, então, que o pé tem de assumir a posição de equinovaro, tá? Então, aqui, só para a gente falar. A órtese vai ter função de prevenir deformidade? Tem sim. E aí, quanto mais fechada a órtese, maior a restrição e tudo mais, mas qualquer uma dessas aqui tem. O que que a gente tem que pensar, gente, em relação à AFO? Na prescrição, tá? Então, quando prescrever uma AFO rígida, quando prescrever uma AFO dinâmica. Essa aqui também é rígida, tá? Ou estática, né, que a gente estava falando. Então, essa aqui também é estática. Então, assim, só para a gente pensar, quando prescrever, né, uma estática ou uma dinâmica, foi o que eu disse, paciente zero de força, tônus muito alto, que tem, né, uma tendência à deformidade, encurtamento de tendão calcâneo e tal, é rígida. Lesão medular, por exemplo, tá? Ah, não, o paciente, ele tá recuperando o movimento. Então, ele teve um AVC, mas ele fica em pé, ele anda. Pode ser a rígida? Pode, mas pode ser articulada, sendo que a articulada vai dar um benefício ali de movimento do pé. Como que eu decido? Pelo grau de espasticidade. Se a espasticidade do paciente é muito severa, evite a articulada. E, então, são coisas aqui para a gente pensar em relação, né, essa questão do tônus e da órtese, especialmente a OTP, que é a mais comum que a gente vê. CAFO e KIO. Então, tá aqui, gente, a diferença da CAFO e da KIO. A CAFO, ou a OJTP, vai possibilitar o controle substancial de todo o membro inferior. Pé, tornozelo, vocês podem ver na imagem. Joelho, e vai até aqui, ó, a prega glútea, assim, um pouco abaixo, 2 dedos abaixo da prega glútea, tá? Ela é prescrita especialmente para pacientes com fraqueza muscular. Pode ser a fraqueza muscular do quadríceps, como, por exemplo, na lesão do nervo femoral. Pode ser os pacientes com lesão medular, e aí, principalmente nível L2 e até o L3, que foi o que a gente anotou antes. A OJ, normalmente ela é utilizada para proteger a articulação do joelho durante a reabilitação. Então, de distensão ligamentar, pós-operatório, ela não é tão utilizada na neuro, tá? Na neuro, dificilmente ela ajuda um paciente. Muitos pacientes me perguntam sobre essa órtese aqui, se vale a pena comprar e tal. Para começo de conversa, gente, se a lesão
pegar, além do joelho, o tornozelo e pé, ela não vai adiantar, porque precisa estabilizar tornozelo e pé, a menos que o paciente use uma dessa mais uma AFO. Segunda coisa, ela dificilmente trava em extensão e destrava na deambulação. Então, às vezes, a gente poderia pensar em colocar ela para travar aqui, ó, né? Ela só em extensão, para o paciente ficar em pé parado. Na hora de andar vai dar problema, tá? E a outra coisa é que ela costuma ser pesada para associar com a AFO ainda. Então, assim, ela não é muito utilizada, né? Muitas vezes, quando vai se pensar, pensa na OJTP mesmo, que daí estabiliza o pé. Isso para os principais casos de fraqueza. Ela vai ser mais utilizada para quando tem lesão ortopédica, tá? Ainda falando dela, pessoal, tem alguns modelos, né, mais em conta, né? Essa aqui eu peguei a imagem para mostrar isso aqui. Agora que eu vi que ela não tem a parte de baixo, então ignore, só olha a parte central, tá? Essas órteses costumam ter uma dobradiça no joelho, que vai promover a restrição médio-lateral, e para também limitar a hiperextensão, se for necessário. E essa dobradiça aqui, gente, ela pode ter ajustes, então, que permite o movimento. Então, quando o paciente, por exemplo, está na fase de apoio, que a perna tem que ficar firme, ela para mais estendida e dá suporte. Quando o paciente está na fase de oscilação, que ela tem que, né, fletir, que ela tem que dobrar, aí ela faz o movimento aí dentro de uma angulação que pode ser ajustada. Então, só ignora o restante aqui e olha só essa questão da dobradiça. Então, as mais modernas são assim. Deixa eu ver, ó, essa aqui também tem, tá? As mais antigas, gente, usava tipo uma alavanquinha mesmo, que apertava ou dobrava ou esticava, né? E aí são as mais antigas. Essas mais modernas têm essa possibilidade aí mais tecnológica, vamos dizer assim. E a gente tem a HCAFO, tá? Então, a HCAFO, normalmente, ela é utilizada para a deambulação, ela é pesada, ela muitas vezes associa o plástico com o metal, porque precisa ter essas barras laterais com o couro, as tiras, né, que vão estabilizar, e muitas vezes ela vai estar associada ao cinto pélvico, que vai prender ali no abdômen, no quadril, no umbigo, ali na cintura do paciente. E aí nela acrescenta-se uma articulação do quadril, que está aqui, e que também trava em flexão e extensão. E essa haste do quadril impede a abdução e a adução e a rotação. Normalmente, uma órtese dessa, gente, a gente veste no paciente com ele deitado e aí a gente levanta ele direto, tá? Ou se não, de deitado para em pé, a gente fazendo, né, levantando. Ou se não, dobra o quadril, dobra o joelho para ele sentar, aí ajuda ele a ficar em pé e aí trava quadril, trava joelho. Essa aqui, o indicada para pacientes com lesão medular mais alta, desculpem. Então, normalmente T12, tá? Que foi o que a gente chamou a atenção lá atrás. L1 e algumas literaturas falam até L2. Isso aqui que me preocupa, porque, como eu disse para vocês, a literatura varia muito, mas aí a gente vai seguir o padrão que a gente encontrar lá no SARA e na Sebrasp, tá? Para evitar problemas. Vamos terminar aqui as órteses de membro inferior e daí eu dou uma paradinha, tá? Então, uma outra possibilidade de órtese, gente, é uma órtese com reciprocação ou RGO. Essa aqui é uma órtese que pega, ó, pé, tornozelo, joelho, quadril e tronco, tá? Ela pode chegar até a altura aqui, gente, do processo tifoide. Ela é utilizada para pacientes com paralisia de membros inferiores mais altas, então mielo meningoceros, poliomielite, lesão medular, lesão aqui muscular não, medular.
À medida que o paciente... E ela tem esse mecanismo que eles chamam de marcha recíproca. O que é isso? À medida que o paciente estende o quadril, tá? Então, esse quadril estende, o quadril contralateral automaticamente é levado para frente por esse mecanismo de reciprocação. Então, assim, tem uma haste hidráulica aqui ligada que vai acumulando a energia. É composto de articulações especiais, acoplada com aço, cabos de aço ou hidráulicos que passam no cinto pélvico. Então, por isso que tem essa possibilidade. Teoricamente, gente, essas aqui podem ser utilizadas por pacientes com lesão medular do nível T6 a T10, tá? Então, T10 aparece mais aqui. E eu falo teoricamente porque vai ser difícil para o paciente, mas na literatura tem. A gente também vê algumas vezes o nome sendo usado como para-walker, tá? Então, para chamar a atenção, porque pode aparecer esse termo para-walker, que é uma marca registrada, né? E que pode ser, então, usada nessas órteses para lesões medulares mais altas, para poder fazer marcha. Normalmente, a marcha é a marcha domiciliar ou terapêutica. Dificilmente o paciente faz marcha comunitária com esse tipo de órtese, tá? Então, domiciliar dentro de casa, terapêutica, né, durante a sessão, tá? Vamos lá. Como é que funciona, então? À medida que o paciente estende o quadril, então a perna de trás, né, vai estender, a perna da frente é levada em flexão. É um mecanismo automático. Normalmente, pensa que você está em pé assim, ó, você levou o peso para uma perna, você começa a deslocar o seu corpo para frente, a perna que vai fazer, né, que vai dar o passo, vai para frente. Aí, a hora que você inclina o corpo para frente novamente, a outra perna vai. E assim vai fazendo, então, essa marcha recíproca que fala. É automático, o paciente não faz força, até porque no nível T10 ele não tem força, né, gente? Nível T10 é na altura do umbigo, então ele não tem musculatura de membro inferior para andar, tá bom? Gente, algumas outras órteses de membro inferior que não são órteses de deambulação necessariamente. Então, a órtese trilateral, que vocês estão vendo aqui, tá? Atenção, tratamento conservador da necrose asséptica da cabeça do fêmur, ou leg Peters. Necrose asséptica da cabeça do fêmur cai na prova do SARA, já destaca aí, depois, na aula de ortopedia, a gente vai chamar a atenção para as doenças, né, que podem mais cair, mas é a necrose asséptica da cabeça do fêmur, e muitas vezes tem que usar, então, essa órtese, chamada órtese trilateral, para manter o quadril nessa posição de abdução e permitir o reparo da articulação do quadril, tá? Então, permitir que esse processo de necrose, né, seja resolvido numa posição onde não vai estar forçando a articulação. Uma outra também que tem para leg Peters é a Scott Wright ou Atlanta Brace, que é essa aqui que a gente está vendo, que ela é bilateral, tá? Também, gente, ela vai posicionar melhor a articulação do quadril e um pouco de flexão e abdução, mantendo a cabeça do fêmur centrada. E aí, para que isso acontece? Pode ser para pós-operatório do quadril ou para o paciente que está no processo da leg Peters, tá? Leg calf Peters. O que acontece nessa doença? Se o paciente tem essa necrose asséptica, ele vai ter que evitar a descarga de peso, porque se ele fizer descarga de peso, ou ele vai ter que... A descarga de peso vai ter que evitar o movimento. Se ele fizer descarga de peso ou movimento, a cabeça do fêmur vai necrosar de vez ou não vai reparar da maneira como tem que reparar. A gente vai falar mais da doença, mas já guardem aí as duas órteses que a gente pode utilizar. Uma outra órtese é o suspensório de Pavlik, que essa aqui é usado para luxação congênita do quadril. Hoje em dia está chamando mais, gente, quando a gente falar da pediatria, eu vou chamar a atenção de vocês, mas está usando mais o termo displasia do quadril do que o termo luxação congênita.
Fiquem atentos a isso, porque na prova pode aparecer qualquer um dos dois. A gente não sabe se a banca vai usar a terminologia antiga ou a terminologia nova, tá? Então, o suspensório, ele é utilizado até o 6º mês e vai, né, ter um ajuste aqui das tiras para manter o quadril em flexão e abdução. Como vocês perceberam, pessoal, tanto na leg quanto na displasia do quadril, a posição do quadril é uma posição de conforto. Então, já aprende aí, qual que é a posição de conforto, de menos estresse para a cabeça do fêmur? Leve flexão com abdução, tá? Fica com essa informação, guarda, porque eventualmente é informação que pode aparecer. Deixa eu só chamar a atenção de vocês. Suspensório de Pavlik eu já vi aparecer bastante em provas. A trilateral e a Atlanta Brace eu nunca vi aparecer. Só que leg calve Peters cai. Então, esse daí cai, gente. Cai de verdade. A gente tem que estudar a doença, tá? Mas, como eu disse, na aula de ortopedia, a gente vai falar das principais que podem cair. Na aula de pediatria, a gente vai falar das principais que podem cair. Gente, o RoboFoot eu nem ia colocar aqui, mas eu resolvi colocar só para a gente conversar, tá? RoboFoot é uma órtese que a gente é pré-fabricada, né? A gente compra na farmácia. E ela é utilizada para luxação e entorse quando não tem lesão grave, não tem fratura, pode ser usada em pós-operatório. Ela permite descarga de peso. Ela não está indicada para ser usada no lugar da AFO, ela é pesada, então tem paciente, por exemplo, de AVC que pergunta, né, posso comprar aquela órtese lá na farmácia para utilizar? Não é indicado, gente, ela é pesada. O ideal para paciente que tem, né, o AVC, por exemplo, é a AFO mesma, a plástica que a gente viu antes. Mas aqui só para chamar a atenção, só trouxe para constar, duvido que caia. E a última, que também é importante, asterisco nela, órtese noturna de Dennis Brown, tá? Então, essa aqui é para pé torto congênito, especialmente o pé equinovaro. Na aula de pediatria, a gente vai falar mais os principais detalhes, mas esse aqui é o pé torto congênito, né? E aí, muitas vezes, é feito o tratamento com enfaixamento gessado, o engessamento seriado, gesso de Ponsete, né? Eu estava tentando lembrar o nome, Ponsete. E aí, quando a gente já tem uma posição melhor, né, dessa deformidade, vai utilizar-se a órtese de Dennis Brown para manter essa posição, tá? Então, para manter um posicionamento por um tempo maior e aí tentar evitar recidiva, ou seja, tentar evitar que volte a deformar, tá bom? Pessoal, então esses aqui são os destaques para órtese de quadril, para a gente, né, chamar a atenção. Deixa eu só voltar aqui com vocês, gente, que eu preciso fazer destaques, tá? Que eu acabei não fazendo antes, tá joia? Então, olha só, destaques que pode aparecer na prova. Princípios biomecânicos, tá? Então, quem quiser anotando aí, ou quem imprimiu o slide, se quiser fazer o asterisco, princípios biomecânicos, destaque, lembra, é aquilo que a gente sempre tem que olhar com mais cuidado, né? Órtese estática e órtese dinâmica. Esse conceito. Essas aqui todas, a gente começou a falar hoje, falou um pouco, vai falar mais, na lesão medular, normalmente cai associada à lesão medular. AFO, a gente falou todas, né, mas AFO, destaque total, tá? Todas elas. Só passando aqui rapidinho. A trilateral e a Scott Brace e a Atlanta Brace foi o que eu falei para vocês. Gente, eu nunca vi aparecendo em prova, mas a doença cai,
Então, se vocês já quiserem destacar, eu vou falar isso de novo para vocês. De repente, vocês já começam até a dar uma olhadinha, né? Se tiverem tempo, mas eu vou passar para vocês. Suspensório de Pavlik e órtese noturna de Dennis Brown. Fala assim, é tudo, professora? É, gente, eu trago a parte principal. Mas, assim, essas caem. Essas órteses caem bastante. E aí eu procurei dar uma atualizada no material para a gente conversar hoje, tá?